Olá, está começando mais o Connect Cash. Olha, uma edição mais do que especial. Eu confesso para você que eu já estava ansioso para fazer esse episódio, porque é uma pessoa que tem grande importância no nosso estado. Ele trabalha diretamente com o esporte, transformando a vida e a mentalidade de muita gente. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa, que é o Dr. Acelino Piauí, que é treinador de jiu-jitsu, boxe, kickbox e também MMA. Seja muito bem-vindo ao Connect Cash. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui trazendo um pouquinho da nossa história, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Excelente, Acelino. Eu sei que tudo na nossa vida, ela tem um começo, né? Sim. Normal. Algumas pessoas falam pra mim, Kennedy, a luta, eu não escolhi lutar, a luta que me escolheu. E alguns relatam que começaram bem cedo, outros falam que já começaram tardio. Mas eu queria saber como é que foi a trajetória do Acelino nesse mundo do esporte, da luta. Explica pra gente. Você já era do Piauí? Como é que era? Cara, sim, eu nasci aqui, né? Nasci aqui, fui criado aqui. Aos meus 9 anos de idade, cara, meu pai, ele me colocou pra treinar Kung Fu, né? Naquela época, massa. acho que era o professor Denis, na academia Eugênio Fortes, eu acredito, né? Muito tempo atrás. E aí, pô, comecei, né? Gostei tanto daquilo na época que eu já queria competir, com 9 anos. Só que pela idade eu não podia. A competição que tinha pra idade era só catar, movimentação e tal. E aí eu meio que não gostei, eu queria lutar. E saí. Falei, não, eu quero ir pra algum outro esporte que dê pra mim lutar. Coincidência ou não, fui pra uma outra academia, na época, uma amiga do meu pai, e comecei a fazer capoeira junto com ela. E aí, logo, isso na academia Rank Esportes, hoje nem tem mais. Na época tinha a capoeira, logo em seguida, depois da capoeira, começava o jiu-jitsu. Então eu terminava a capoeira, aí tinha 2 primos meus que faziam jiu-jitsu, eu ficava ali esperando, até que eu recebi um convite, rapaz, tu fica aí esperando, vem treinar com a gente. Aí comecei a treinar jiu-jitsu também, fiz uma aula experimental e fiquei capoeira e jiu-jitsu. Na época, o professor Marco Pio e Marcelo Pio, inclusive o Marcelo Pio, advogado, sim, mandar um abraço aqui pra ele, sou muito grato àquele homem. Meu treinador, enfim. E aí, cara, começou o jiu-jitsu, aos 12 anos a coisa já começou mesmo a ficar bacana, aos 14 já tava competindo. Nessa época, até os 16, 17 anos, a gente, pô, pegou aí muita competição na época, tinha muita... Hoje tem também, mas Campeonato Piauiense, Norte-Nordeste, Sul-Americano, Pan-Americano. A gente conseguiu ir aos 17, a gente foi pro Mundial também, a gente foi em São Paulo. Quando retornamos... Demorou pouco tempo, eu já tava querendo fazer essa transição pra luta em pé, e enfim. E aí eu tive a oportunidade de ir pra Brasília, né? Eu já tenho família lá, Sim. e aí já tinha um suporte. E aí foi onde eu comecei, né? Comecei a conseguir fazer uma transição pra parte em pé, e aí foi onde eu conheci mais um boxe, um kickbox, a gente fez umas lutinhas de Muay Thai, foi a transição, e aí foi onde a coisa começou a fluir mesmo. fluir. Pronto. Dentre essa transição do jiu-jitsu ali, que geralmente a gente observa que é mais um esporte no chão, deitado, e o esporte em pé. Teve algum desafio que vocês disseram que é muito difícil, assim, no começo não foi tão legal, ou se adaptou? Claro que teve, cara. É muito difícil, assim. Até eu descobri que meu corpo não era de vidro e que ele não ia quebrar com tanta cotovelada e chute e pancada na cara. Pô, sofri bastante. Eu me lembro, cara, eu tenho até engraçado essa história. Eu já tinha saído de Brasília, já tava em Goiânia. Assim que a gente começou a fazer minha primeira luta em pé, né? Porque como eu já vim do jiu-jitsu, eu peguei minha faixa roxa em 2011, com o professor Edgar Massara, da Five Rounds. Quando eu fui pra Goiânia, eu já tava na faixa roxa, já tava assim, já tinha um jiu-jitsu até um pouquinho ali bacana, que dava pra sobreviver no MMA. Mas pra fazer essa transição, eu tinha que fazer uma luta em pé, né? Eu tinha que fazer uma luta de striker. E foi assim que fizeram comigo. Me colocaram pra fazer uma luta de Muay Thai. Eu lembro até hoje, o evento chama Combat Goiano. E aí, cara, eu lutei com um cara que já era a 4ª luta de Muay Thai dele. Era a minha primeira luta. Eu tinha 3 meses de treino de Muay Thai. 3 meses? 3 meses, irmão. Era só uma transição pra mim ficar ali. Cara, enfim. Ganhei a luta. No final do 3º round, eu consegui entrar um joelho ali no peito. Ele abandonou, largou. Mas eu me lembro de uma história muito engraçada. Do 2º pro 3º round, cara, eu tava tão cansado, meu irmão. Eu tinha levado tanta pancada, tinha levado tanta cotovelada que eu cheguei pros meus cornos assim, falei, cara, me tira daqui, pelo amor de Deus. Que eu não tô aguentando isso aqui mais. Ele, não, meu irmão, tá acabando. Só terminou o minuto, só me empurrar. Eu falei, meu irmão, E deu certo, né? A gente, assim, eu ouço muita galera falando isso, tá com medo, vai com medo mesmo. Cara, eu acredito no seguinte, gerencie o medo, sabe? Tô com medo, tá doendo, sim, mas faz parte do meu trabalho.
né? Faz parte do meu projeto, faz parte do que eu quero. Então a gente vai, se sobressai sobre isso. Às vezes a galera pensa assim, cara, tu venceu aquele cara, tu venceu aquele atleta, foi muito difícil? Foi. Mas o mais difícil muitas vezes foi eu vencer a mim mesmo, aquela limitação do momento. Então assim, tem várias histórias assim, são várias situações que fazem com que a gente comece a pensar, caramba, meu irmão, realmente isso aqui é pra mim, isso aqui dá certo. Então esses desafios assim, por mais que sejam difíceis, né? Só tem 3 meses, o cara já era quarta luta. Beleza, mas eu confiei nos meus treinadores, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo e deu certo. Ó, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Uma história linda a que você contou. Vocês que começou muito jovem. Sim. Às vezes eu fico me perguntando, o lutador, quando ele atinge um determinado grau de maturidade, ele fica com um nível técnico muito alto, né? E quando se inicia ali muito jovem, como é que faz para não usar aquelas habilidades que ele aprendeu de forma errada? Como, por exemplo, lutar na escola, lutar na rua... Eu vejo que é uma das doutrinas, né? Que é um dos ensinamentos que os professores batem muito em cima. Sim. Que aquilo ali não é para ser usado de qualquer forma, que aquilo ali não é uma arma, aquilo ali é para se defender. Como é que você conseguiu trabalhar a tua mente em relação a isso? Sem dúvida, cara. Isso aí é um ponto muito importante, porque assim, são dois pontos importantes. Primeiro, né? Essa questão de se respeitar o próximo. Até porque também, cara, a gente sabe que o mundo de hoje não é aquele mundo de 10, 15 anos atrás, onde a gente tinha uma discussãozinha ali de um futebol, brigava com um amigo ali, e daqui a pouco tava todo mundo tomando uma Coca-Cola e indo na sua casa. Hoje em dia, tá muito perigoso. Hoje em dia não é bem dessa forma, então a primeira coisa você tem que se resguardar. Não é porque você sabe lutar que você tem o direito... Às vezes tem até uma frase do Menestrel de Shakespeare que fala assim, cara, eu tenho todo o direito de ter raiva, mas eu não tenho o direito de ser violento com ninguém ou agressivo com ninguém. E o segundo ponto é o seguinte, alguma vez, meu amigo, agora sou eu que vou lhe perguntar, alguma vez você foi numa farmácia, por exemplo, e falou, farmacêutico, me dê esse remédio bem aqui, ele vai lhe dar de graça aquele remédio? Tá, não. Ele não vai. O lutador faz o quê? Só luta assim. Então assim, eu não vou sair dando de graça, cara, soco, chute, pontapé. O que acontece? Por que eu tô falando isso? Aconteceu mais uma vez, eu costumo dizer que eu fui muito abençoado, cara. Não tive sorte, não, eu fui abençoado, sabe? Deus me colocou nos momentos certos, com as pessoas certas, de acordo com as minhas demandas e limitações também. Porque Sim. eu, quando adolescente, acredito que todo mundo na sua fase de adolescência teve seus momentos ali, né, de insanidade, de inconsequência. E comigo também não foi diferente. Eu me lembro, cara, eu treinava tava em Goiânia, na Nardini Evolution, né, o professor Rogério Camarão. Professor, saudações, viu? Uma vez, rapaz, ele falou uma coisa pra mim que aquilo ali mudou minha vida. A gente tava fazendo eu ia fazer uma luta, foi a primeira luta que já ia aumentar um pouco a minha bolsa é o cash que a gente ganha, né? E aí aconteceu uma situação, cara, que terminou aqui, eu meio que me meti numa confusãozinha lá, e aí, mediante aquilo, eu machuquei meu dedo mindinho e eu não pude lutar. E aí eu fui pro treino, botei uma luva, tentei fazer com que ele não visse aquilo, ele viu, né? O que foi isso aqui? Eu falei, não, aconteceu isso. Ele, pois é. E agora você não vai poder lutar mais, né? Por quê? Porque uma pessoa na rua tava embriagado alguma coisa, mexeu, você foi lá querer massagear seu ego e foi lá e fez o que tinha que fazer. Agora você machucou. Aí ele foi e fez essa pergunta pra mim, cara, se tu for numa padaria, o cara vai te dar um pão de graça? Não. Se tu for no mercado, não. Então por que tu vai sair dando soco? Isso é teu trabalho, cara. Você é profissional, sabe? Não importa se você tem maturidade pra isso ou não. Enquanto você não aceitar isso, você não vai ser profissional. Aí eu comecei a visualizar, sabe? Porque uma coisa é a gente pensar que, outra coisa é eu ver que. Ver que é assim que funciona. Tem que ser dessa forma. E a partir daí eu fui me trabalhando com essa linha de raciocínio. Cara, faz sentido, isso é meu trabalho, pô. Sabe? Esse é meu trabalho. Então eu comecei a ver isso. E às vezes tem aquela velha frase que fala assim, pô, tu vai bater em cachorro morto, né? Não tem mérito nisso, não tem nada disso. Sim. Então é muito mais fácil você chegar pra pessoa que tá cara, vamos fazer o seguinte, pô. Anota meu zap, vamos conhecer a academia, vamos treinar. Você fazer amizade, tentar trazer aquela pessoa pro teu mundo, ao invés de eu ou alguém ir pro mundo daquela pessoa. Sim, né? sim. Então hoje é mais ou menos nessa linha de se precaver e respeitar a sua profissão. Bacana, né? Bacana. Você falou uma coisa que é interessante, né? Que ninguém vai chegar numa farmácia, pedir remédio e vai dar de graça, né? Geralmente a luta você recebe para fazer aquilo ali, é uma profissão, Sim. não é? E falando em receber, a gente percebe que teve um movimento que antes não se tinha,
que eram pessoas, por exemplo, amadoras como artistas, né, fazendo eventos de lutas, né, que eu acho que é FMS, né? Tem o Fight Music Show, né? Essa galera. E a gente percebe que é um movimento que agita praticamente todo mundo. Então, a audiência lá em cima, os patrocinadores que ali estavam acostumados a patrocinar lutas com profissionais, agora também estão investindo nessas lutas, que é voltada mais para a parte mesmo de espetáculo, de entretenimento. E eu queria saber, Celina, a tua opinião em relação a isso. O que você acha? Se isso de alguma forma ajuda a categoria de vocês ou se atrapalha? Qual seria a tua percepção em relação a esse movimento? Cara, a minha visão é a seguinte: com certeza ajuda, pô. Com certeza traz uma visibilidade muito boa, né? Eu, particularmente, por exemplo, um cara que ganhou muito ponto na minha visão, pô, o Whindersson Nunes, né? Cara, o que aquele cara fez? Cara, aquilo ali é um guerreiro, pô. Entendeu? Um cara que nunca treinou na vida, nunca lutou na vida dele, né? Pô, topou lá, ajudou o Popó. Pô, o Popó é tetracampeão mundial, cara. Demais. Tetracampeão mundial, não precisa de ninguém, não. Entendeu? Ele já fez o trabalho dele. Ele já fez o que tinha que fazer, não tem que provar mais nada pra ninguém. Pô, juntou uma ideia com uma outra ali, juntou dois guerreiros, fizeram algo em prol dos dois e em prol do esporte. Olha a visibilidade que teve pro boxe depois daquilo lá. Demais. Certo? Hoje em dia, falando bem ou mal, mas estão falando. Hoje em dia, falando bem ou mal, o pai tá procurando atividade pra levar o filho. Tá. Né? Então, na minha visão, é positivo. É positivo, contanto que se haja respeito, contanto que se haja, meu irmão, ali uma reciprocidade de algo bacana com um intuito bom. Eu acredito que é esse o intuito. Então, eu vejo isso como positivo. Pronto, perfeito. Você falou a palavra respeito, né? Eu ia até te fazer outra pergunta, já que você citou o nome do Popó, e eu vejo que o teu nome é bem até semelhante, né? Isso, Celine, Deu xará aí. Teve agora o último evento, né? Do Popó, né? Que teve aquela luta, que depois já com o Vanderlei Silva, né? Do Spotify lá, né? Aquilo ali, será que realmente aconteceu? O Popó, hoje eu vi um vídeo dele mais cedo dizendo que depois desse acontecimento ia se aposentar, que não ia mais lutar. Qual é, assim, o teu comentário referente àquele acontecimento ali? Aquela situação, né? Isso. Primeiramente, parabenizar os dois, né? Tanto o Popó quanto o Vanderlei. Foram dois guerreiros ali, né, cara? São duas pessoas que já não tem mais nada pra provar. O Vanderlei Silva, na época dele, o cara era rei no Japão, né? Rei do Pride, é do tempo do tiro de meta na cara. Foi por conta dele, de Vitor Belfort, que eu comecei a lutar. Foi vendo aqueles caras ali. Eu falei, cara, eu quero ser igual a esses caras aí, meu irmão. É isso aí que eu quero pra mim, né? Só que era outra demanda. O Popó também, pô. Tetracampeão mundial, ele tem algo a perder. Por quê? Vamos lá. Uma coisa sou eu e você que viu o Popó lutar e ser campeão mundial. Outra coisa é essa criançada aí de hoje, de 10, 12, 15 anos, vai ver o Popó o quê? Vai ver o Popó perdendo ou ganhando, enfim. Então, ele tem realmente algo a perder. Mas, a minha opinião ela é um pouco assim... O que é que eu penso? Naquela situação em si, foi feio, foi desrespeitoso com o esporte, com o evento, com os patrocinadores deles. Porém, eu acredito que é importante aqui, pô, são dois homens conversando. Cara, o que é mais feio pra um homem? Ele vê um irmão dele caído no chão e simplesmente ele ir embora e deixar o irmão caído e depois ele não conseguir dormir porque ele achou, pô, foi um covarde, deixei meu irmão morrendo ali. Ou depois, por mais que seja feio, visivelmente, mas o irmão dele que tava caído no chão, qual foi a primeira coisa que ele, não, mano, eu vou ajudar meu irmão, ninguém vai bater nele não, sabe? Então assim, aquilo é luta, pô. É adrenalina. São pessoas de alto nível e rendimento. E se você for ver... são três irmãos ali, que é o Verdun, o Dida e o Vandy. Os caras têm anos. Imagina só, tá você e o irmão seu, vocês estão lutando, o seu irmão quer ser o corner, ele vê você no chão ali, ele vai ficar só te olhando, pô. Não vai. Sabe? Então assim, foi feio? Claro que foi. Claro que foi chato. Aquilo não deveria ter acontecido. Mas você consegue ver outra forma. Não. Não tem. É um pouquinho complicado então, ali, assim, no calor da emoção. Exato. E outra, cara, é até interessante, eu não sei se esse é um vídeo que já vai provar isso, mas, pô, eu vi um vídeo de um cara que tava no corner do Popó, de camisa verde, não sei se você chegou a ver esse vídeo, que ele chegou por trás, empurrou um colega de trabalho, depois deu um chute, aí foi que a galera veio. Porém, a galera tá... quem começou... Não, cara, não importa quem começou. Não importa. Na minha visão, assim, o problema já tá aí, se busca uma solução. Se ficar procurando mais alimentar o problema... Então, assim, de onde veio, a forma como aquilo ali tava acontecendo, acredito que a melhor forma de acabar logo foi daquela forma. Sabe? Porque não tinha outra coisa a se fazer. O Vanderlei pegou um nocaute depois da luta. Isso não existe, cara.
Já tava cansado. Isso não existe, entendeu? Né? Então, assim, os dois lados erraram. Os dois lados erraram. Mas se for tirar, se aquilo não tivesse sendo gravado, se aquilo não tivesse sendo filmado, se fosse dentro de uma academia, o que seria mais errado? O cara deixar o irmão dele lá morrendo, porque se não tivesse ido alguém lá, os caras iam continuar batendo no cara. Sim. Porque do jeito que tava, né? Então, a minha linha de raciocínio, ela pode ser um pouco assim, pô, esse cara tá falando que foi legal, não tô falando que foi legal. Mas eu também tô falando que a possibilidade de eu fazer o mesmo, eu particularmente, é muito grande. Né? Porque assim, talvez eu não chegasse agredindo, mas eu tentasse fazer de uma forma com que aquilo se encerrasse logo. E aí, pô, dois cachorros loucos grandes. Se não for daquele jeito, não vai. Verdade. Você até antecipou eu te perguntar, Celino, qual seria, assim, a tua maior referência profissional hoje? Assim, Kennedy, hoje pra mim, uma pessoa que eu admiro, que eu sempre tive vontade ali de seguir ali a performance, se você pudesse escolher 2 nomes aí, quais seriam? Cara, olha só, hoje tem um cara que eu não posso deixar de falar dele, né? Eu vou falar porque, não sei se vocês conhecem, mas é o meu mestrão, né, cara? Alex Chadu. É um cara que eu quero ou não, além do respeito e gratidão que eu tenho por ele, eu almejo aquilo ali, né? A forma dele, o estilo de vida, a forma como ele trabalha, a forma como luta. Agora, um cara que realmente tá no mundo da luta mesmo, hoje ainda, um cara que eu sempre gostei do estilo dele foi o Vitor Belfort, cara. Eu sempre gostei, eu nunca vou esquecer o menininho vendo o Vitor Belfort carregar o Vande em 40 segundos, meu irmão, dando soco. E o incrível disso é sem técnica de passada em ringue nenhuma. Ele simplesmente caminhando como uma pessoa normal, cruzando os pés e soltando a mão. Eu falei, caramba, meu irmão, imagina esse cara com a técnica mesmo adequada. E isso ele tinha 19 anos, 20 anos, muito novo. Né? Então, assim, são essas as referências que eu tenho. Tenho vários outros, claro. Mas 2 pessoas, assim, que é o meu mestrão, né? Tá em Goiânia hoje, tamo junto, mestrão. Bacana. E o Belfort. Que inclusive, salvo engano, parece que o Popó talvez tenha aceitado aí o desafio dele do boxe. Então vamos ver se vai acontecer isso aí. Seria massa, né? Eu acho que ele não aguenta não, mas vamos lá. Tu acha que não, acho que o Popó não aguenta o Vitor Belfort, não. Bacana. Cara, a gente tá falando sobre muita coisa legal. Eu acho que é um episódio que teria que ter mais ou menos umas 3 horas de duração pra gente explorar muito. Fico muito feliz, já tava ansioso. Eu queria te fazer agora algumas perguntas voltadas mais pra parte de curiosidade mesmo, né? Okay. A gente vê jiu-jitsu, muitos atletas começando bem jovem. Por exemplo, você começou ali praticamente adolescente, criança. Mas hoje, existe uma procura muito grande de pessoas acima de 30 anos, ali que já tem uma idade avançada, procurando artes marciais, por exemplo, um MMA, um jiu-jitsu, um boxe? Existe, cara, existe sim. Porque assim, hoje o pessoal, o pessoal começou a entender que o esporte hoje, cara, é a melhor medicação que tem hoje pra sua cabeça. Sim. Sabe? Tem gente hoje que quer treinar não pra competir, sabe? Ele quer treinar pra tirar a ansiedade dele, o estresse dele, sabe? Toda aquela demanda que a rotina do dia te traz e ele precisa ter uma válvula de escape. Sim. Né? Então, assim, hoje, eu tenho alunos hoje que são mais graduados do que eu. Né? Eu sou preto, eu tenho um aluno hoje que tem 2 graus na preta. Né? E ele é mais velho, e é exatamente isso. Não tem o intuito de voltar a competir, não, mas de voltar a ficar bem, né? De estar bem. E pessoas também que nunca treinaram e que depois dos seus 30 anos, 35, 40 anos, quebraram meio que aquele preconceito do jiu-jitsu, por exemplo. A gente ouvia muito, eu lá vou ficar pagando pra me agarrar com macho, cara. A gente do jiu-jitsu escuta muito isso. O cara meio que quebrou esse preconceito. Rompeu, né, essa barreira. Exatamente. Deu essa rompida e tá vendo o tanto que aquilo te auxilia fisicamente, te auxilia mentalmente e espiritualmente. Por quê? Porque tu entra, cara, num estágio ali que tu, por exemplo, pelo menos comigo, tu esquece teus problemas pessoais, todo mundo tem problema, todo mundo tem demanda, tu esquece aquilo ali e tu começa a entrar num processo evolutivo. Tu começa a respeitar as pessoas porque tu pensa assim, caramba, meu irmão, eu tenho que respeitar esse cara aqui, porque se eu não respeitar, não vai dar certo. Sim. E aí você começa a implantar princípios na sua vida acima da sua própria personalidade, né? Às vezes você tem uma personalidade forte, você é uma pessoa que não aguenta alguém bater de frente contigo, tu já tem aquele embate. Não, ali tu já começa a entender que, pô, entre o 8 e o 80 tem 72 outras opções, tu não precisa ser tão radical. E isso não só o esporte, mas principalmente o esporte. E os esportes de combate, né? Que na minha opinião
eles me trazem essa demanda de autoconfiança. Junto dessa autoconfiança, um autocontrole. Porque normalmente o cara que não tem autoconfiança é aquele cara que não se controla. Agora, o cara que tem uma autoconfiança, ele sabe que ele pode entrar e ele pode sair devido àquela atividade física, aquele esporte que ele faz, ele se controla. Não é qualquer um que vai fazer ele perder a cabeça dele, né? Por quê? Porque ele já está se equilibrando. A constância naquela atividade física, a constância naquele treino está fazendo com que o teu equilíbrio emocional, com que a tua busca espiritual, junto com o teu crescimento físico, faça com que tu te mantenha padrão, que tu fique mais tranquilo. O teu trabalho tu melhora, no teu relacionamento tu melhora, meu irmão, no teu convívio. Então, essa demanda ela tá começando a aumentar, e não só de homens e mulheres nessa idade. Pelo menos lá no nosso CT lá, graças a Deus, a galera tá buscando. Bacana. Ó, eu vou te fazer uma pergunta aqui que vai soar até engraçado, mas estava lá no nosso Instagram e a gente sempre abre espaço. É verdade que toda faixa preta do jiu-jitsu tem que ter a orelha estourada? Cara, não, olha aí a minha não sei onde é que eu mostro aqui, ó. A minha é só um pouquinho. E essa outra aqui não foi nem de jiu-jitsu, essa aqui foi de uma canelada que eu peguei. Ah, foi? Foi. Essa aqui ela é só um pouquinho estourada, então assim, até você chegar na preta, existe a possibilidade de quebrar, claro, muito grande. Essa possibilidade é muito grande. Porém, a minha eu ainda consegui, né? Segurar um pouquinho, eu tive que tirar um pouquinho de sangue dela pra ver se ela não... Porque eu já não sou tão bonito, já não sou tão chamativo. Se eu deixar quebrar, não é minha esposa, não, meu filho. Vamos deixar por aqui, porque, pô... Você falou essa questão de tirar o sangue, né? Existe, sim, alguns lutadores que deixam mesmo proposital, que não ligam muito pra porque, isso? Assim, na verdade, cara, ó, existe o cara que não liga pra isso e deixa. Existe o cara, por exemplo, igual eu, que não sou muito fã daquilo ali, já sou, né, não gosto, já vivo literalmente disso, a minha rotina é basicamente essa o dia inteiro, eu já lutei com o que eu tinha que lutar, já fiz o que eu tinha que fazer, então não vai ser uma orelha quebrada que vai me deixar apto ou não. Agora tem gente também, por exemplo, no mundo da luta hoje, o cara tá na atividade, no MMA, por exemplo. Porra, é um marketing uma orelha quebrada. Sim. Se a gente for fazer de uma forma bem assertiva e pensar de uma forma bem honesta, é um marketing, pô. Grande. Né? Então, assim, faz sentido também. Hoje eu vejo assim, o cara tá na atividade, meu irmão, ele tem mais é que deixar a orelha dele feona mesmo. Ele tem que pensar, não é ficar bonito. Quanto mais feio ele tiver... mais cascadura. Entendeu? Mais assustador ele vai aparecer ali pro adversário dele. Então faz até sentido também deixar quebrar. Que massa, Celina. Agora, Celina, eu vou trazer a gente pra cá, pro nossos projetos, né? Vamos lá. Eu vi que você tem um trabalho muito grande, né? Com diversos tipos de profissionais e de pessoas. Eu acompanho o seu trabalho. Legal. Acompanho pessoas que fazem parte ali do teu universo, que falam que Kennedy, ele é um excelente treinador, né? Eu percebo que tem muitos advogados hoje procurando conhecer um pouco mais sobre o MMA, sobre o jiu-jitsu, sobre o boxe. Percebo que tem muitas mulheres também procurando, eu acho que para curar a questão da ansiedade, depressão, a própria autodefesa. E vejo pessoas também procurando para a questão de perca de peso ou manutenção. E eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, como é que funciona hoje as tuas aulas, qual é o público que você mais atende e quais os benefícios que geralmente esse tipo de modalidades proporciona para as pessoas. Legal, cara. Ótima pergunta. Cara, olha só. Hoje eu trabalho da seguinte forma. Eu tenho uma turma fixa só, um horário fixo, que é às 20 horas todos os dias, de segunda a sexta, tá certo? E aí a gente, dependendo do dia, que são as respectivas modalidades. No restante do dia, os meus horários eles são divididos nas aulas exclusivas, que é onde entra o pessoal. Por exemplo, vou citar um exemplo desse. Por exemplo, o cara passou na prova da PM, por exemplo. Ele precisa fazer o TAF, ele quer fazer o TAF dele. Então, a gente já vai fazer uma aula específica só pra ele. É por isso que é o treino exclusivo, né? É aquele horário só daquela pessoa, com um treino voltado só pra demanda dele, com os objetivos dele. Tem a mulherada, que quer perca de peso e uma defesa pessoal, por exemplo. A gente tá fazendo também, né? Essa questão da perca de peso. Agora mesmo, eu tenho uma aluna que ela já treinava, ela treinava kickboxing, só que agora ela vai fazer uma cirurgia no joelho daqui 60 dias. E aí, pra fazer essa cirurgia, precisa perder uma quantidade X de peso, precisa fortalecer um pouco ali a questão do joelho, mas tem que estar atento à inflamação, esse tipo de coisa. Então a gente também, ela tá nesse meu treino exclusivo, a gente já tá fazendo um treino específico disso. Então, o bom desse treino individual é basicamente isso. Eu costumo falar assim o seguinte: traga a sua demanda e o resto deixa com a gente. Só tenha a disciplina e a constância para que a gente consiga ir atrás do nosso resultado.
E como a gente estava até falando no começo aqui, eu ainda me considero um pouco arcaico, né? Nesse movimento aí de marketing e tudo. Em que como eu não tenho muito isso, eu costumo falar para eles assim, cara, o meu marketing é o resultado de vocês. Certo? O meu marketing é o resultado. Se a gente faz um planejamento X, a gente precisa chegar nesse resultado, né? Em quantos dias. Sim. Então, assim, pra mulherada, pra galera que tá fazendo o TAF, vai fazer o TAF, tá fazendo os treinos. Tem um concurso agora da Polícia Civil. Exato. Né? Vai ter um outro agora, inclusive um aluno meu falou, parece que vai ter um do Espírito Santo agora em fevereiro, salvo engano. A gente já vai estar começando a fazer o específico dele de TAF, né? Ele tava... Enfim... E sem falar, cara, que pra galera da segurança pública é primordial o condicionamento físico e a parte técnica. Sim. Né? E a parte técnica, porque é a sua vida que tá em jogo. E eu digo isso com propriedade também, porque né, não é o nosso tema, mas eu também já trabalhei em presídio. Eu trabalhei na penitenciária de Guimarães, que é um complexo de segurança máxima, lá em Aparecida de Goiânia. Então, assim, é muito importante que você, no mínimo, tenha ali consiga ter uma aptidão física e uma parte técnica, para que, se for o caso, você conseguisse sobressair e voltar para sua casa após o seu plantão. Bacana, bacana. Acelino, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu não consigo finalizar antes de perguntar sobre duas situações. Primeiro, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o projeto Treino para Todos. Certo. E o segundo... existe aquele lutador profissional, né? Que geralmente eu acho que é com 18 anos que ele pode se tornar profissional. Sim, sim. Mas eu vejo... De MMA, né? De MMA. Mas eu vejo que você treina também pessoas que têm ali 16, 17 anos. Sim. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho do projeto e o porquê, qual o benefício de treinar esse atleta antes dele se tornar o profissional. Vamos lá. Cara, olha só. Hoje, eu tenho esse projeto, chama Treino para Todos. Né, esse projeto iniciou... Eu já tinha esse projeto, porém, quando eu voltei para Teresina, eu meio que tinha deixado ele na geladeira. E certo dia, eu tinha encerrado ali minhas aulas, tava com minha esposa no tatame, ele era umas 9h30 da noite, mais ou menos. O nosso CT lá, o nosso estúdio, ele fica na minha casa, né? E a gente tava ali sentado na varanda, de repente me chega um adolescente ali, eu fiquei até meio assim, 9 horas, 9h30 da noite. Aí eu fui lá, ele falou que queria treinar e tal. E lá onde eu moro numa zona ali que... Às vezes a galera não tem muita condição de estar pagando ali o valor e tal. Sim, sim. E eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é, cara, você querer treinar, você querer fazer uma atividade física e às vezes você não pode simplesmente por um mero papel que simplesmente pode ter um valor ali. E aí esse menino vai treinar, né? Aí a gente começou aí, a gente começou a entender que esse mecanismo da atividade física, do esporte, do combate em si, ele vai mudar ele pode não só mudar a vida financeira daquela família, como também toda uma forma de enxergar como é que funciona a vida. Então, assim, hoje, o atleta, ele vamos supor, esse que eu tô te falando, é o Juanzinho, tamo junto. Mais tarde tem treino, hein? Ele tem 16, começou com 15 comigo. O nosso foco é o MMA. A gente quer estrear no MMA profissional, certo? Sim. Então hoje, o que a gente usa? Você lembra quando eu falei pra ti que na minha transição pro MMA, os meus amigos, meus treinadores na época me colocaram pra fazer luta de Muay Thai, disso, daquilo, pra quê? Pra quando chegasse no MMA, já tá um pouco mais à vontade, não ser algo tão aleatório. Hoje é a mesma forma que eu faço com ele, só que com tempo. Hoje a gente tem tempo, né? Tem como planejar isso. Exatamente. Hoje a gente usa, o Juan, eu levo ele pra fazer as competições da Federação de Boxe, aqui no Piauí. A gente já tá com 2 lutas de boxe, uma derrota e uma vitória. Já estamos indo para a 3ª luta. Em novembro, outubro, novembro. Em novembro agora, a gente tá querendo estrear no MMA amador, no evento NP Fight, né, do meu amigo Fernando. Tamo junto, Fernando. Que inclusive foi um evento onde eu lutei. Eu tenho 2 lutas de MMA lá nesse evento, né? E aí a gente quer levar ele pra tá fazendo a luta amadora. Por quê? Porque assim, cara, hoje... eu quero, quando ele estrear aos 18 anos, já é pra ter mais ou menos aí, de acordo com o nosso planejamento, 6 a 7 lutas de boxe, né? Umas 8 a 9 lutas de MMA, sem contar com as de jiu-jitsu. Pra quê? Porque hoje existe, como é que eu posso falar? É como se fosse uma carteira de trabalho do lutador de MMA. Chama Sherdog, né? Você quer saber quem é o cara, você coloca lá no site Sherdog, você vai ver. Se ele for um lutador profissional, o nome dele vai estar lá, certo? Porém... quando esse meu atleta ele se tornar profissional, ele puder se tornar profissional aos 18 anos, eu quero colocar ele lá pra lutar com outro profissional. Se ele for lutar um cara que é 0-0 ou 0-1, ele com 0 e o adversário com 1, ele já vai ter mais hora de octógono, de ringue, de gerenciamento de crise e de adrenalina do que o cara que já tá no profissional. Entendi. Por quê? Porque a gente já começou isso antes. E hoje em dia não é todo mundo que tem essa visão.
né? E eu dou graças a essa visão que eu tenho hoje, porque foi a forma como fizeram comigo também. Sim. E eu vejo o quão diferença isso faz na vida de um atleta, né? Pô, o Juan, por exemplo, primeiro lutou dele de boxe, lutou, mas não conseguia me ouvir direito. Subir num ringue, cara, a adrenalina que te proporciona aquilo é algo que te tira o foco, é algo que então tem que começar a gerenciar essa adrenalina. E como que faz? Só lutando, cara. Tem experiências que não vai ser o treinador, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a escola, não vai ser ninguém. Só vai ser a situação em si que vai te trazer um aprendizado sobre aquilo. Então tem que ir pro ringue, tem que apanhar, tem que bater, tem que perder peso, tem que passar pelo treino. Eu gosto muito de falar que assim, cara, nossos camps, né? O camp que a gente faz pra luta, ele é um camp tão forte que eu costumo dizer o seguinte, cara, não tem caos nenhum que um adversário vai te causar lá que tu já não passou por aqui, sabe? Então tu vai estar bem apto, eu quero que tu esteja lá bem tranquilo, porque tu já passou por um inferno tão grande aqui no nosso treino, que lá no ringue, meu irmão, vai ser tranquilo pra ti. Bacana, Celino. Hoje, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o seu trabalho, ou até mesmo entrar em contato com você para se matricular nos treinos, existe algum canal de comunicação, alguma rede social? Sim, tem o meu Instagram pessoal, né, Acilino Piauí. Tem o Instagram do nosso CT também, que é CT Acilino Piauí. E tem nosso WhatsApp, né? 8159-4537. É só chamar a gente aí em qualquer um desses meios de comunicação aí, que a gente tá aí pronto para receber todo mundo aí com o maior carinho, o maior respeito, levando aí o melhor para conseguir alcançar o objetivo. Bacana, Celino. Finalizamos aqui o nosso bate-papo. Eu agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi muito bacana mesmo. E você que está do outro lado da telinha, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no ConnectCast, você já sabe, basta seguir as nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, Estúdio Piauí Connect, ou no nosso canal oficial do YouTube, ConnectCast. Lembrando que toda semana tem episódio novo e eu tô aqui aguardando por você. Tchau, tchau.